E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à endocrinologia clínica, essa playlist que estamos fazendo só sobre essa parte de endócrino. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo aqui de segunda a sexta sem falta. E agora, vamos ao que interessa, vamos falar sobre tiroidite de Hashimoto. Galera, vamos fazer um resumo simplificado. Quero que você saia daqui sabendo tudo sobre isso. Mas, de primeira, a definição. O que é esse trem? O que é isso? O que é essa tiroidite de Hashimoto, galera? Simples. Tiroidite de Hashimoto, eu quero que quando você ouvir esse nome, você lembre de uma doença autoimune. Sim, essa doença de Hashimoto é uma doença autoimune. Agora, qual a característica dessa doença de Hashimoto ou essa tiroidite de Hashimoto? Galera, o que acontece nesse caso aqui é que nós vamos ter os linfócitos agredindo a nossa tiroide. Tranquilo? Então, quando a gente fala da tiroidite de Hashimoto, estamos falando de um problema autoimune. E esse problema autoimune ocorre porque nós temos os linfócitos que estão ali atacando a nossa tiroide, está ali, massacrando ela. E também vamos ter autoanticorpos, ou seja, os anticorpos do próprio corpo vão estar ali, fazendo problema, ou seja, destruindo essa nossa tiroide. E claramente, se eu destruir essa tiroide, vai faltar hormônio tiroidiano. Então, esse paciente, com o tempo, vai sofrer com hipotiroidismo. Então, em resumo, vamos lá? O que é tiroidite de Hashimoto? Uma doença autoimune. Essa doença autoimune ocorre por ação de linfócitos e autoanticorpos, que vão destruir a tiroide e por isso eu vou ter um hipotiroidismo, ou seja, falta hormônio da tiroide. Outro ponto, galera, que eu quero que você saiba aqui é que essa enfermidade ela ocorre aí com uma progressão. Primeira fase, a gente vai entender isso mais à frente, não se precipite, mas já guarde essa informação. A gente vai ter um bócio, vai ter aquele pescoço ali inchado, galera. Exatamente o que a gente vê aí na imagem, né? Essa tiroide grandona. E posteriormente a gente vai ter essa tiroidite atrofiada, né? A gente tem atrófica ou tiroidite atrófica, onde essa tiroide vai estar bem diminuída ou reduzida. Tranquilo? Então a gente vai ter essas duas fases. A primeira, o bócio, e a segunda, essa atrofia ou tiroidite atrófica. Agora, galera, a gente falou que isso é um problema autoimune. Então a gente vai ter uma ação de linfócitos e de autoanticorpos. Mas quais são os autoanticorpos que vão estar agredindo essa tiroide? Galera, seriam dois principais. O anti-TPO e o anti-tireoglobulina. Beleza? Guarda aí no seu coração. Agora, quando a gente fala desse problema, a gente tem que saber da sua incidência. É muito comum? Quem é que vai ser mais prejudicado? Galera, aqui as mulheres, infelizmente, são as que mais têm ali incidência referente a essa tiroidite de Hashimoto. Então tem mais mulheres ali de 7-1, seriam as mulheres com mais prevalência, geralmente de 40 a 60 anos. E geralmente acomete mais ali pessoas das etnias caucasianas e também asiáticas. Então, galera, a gente entendeu basicamente essa parte introdutória. Agora vamos entender como ocorre essa doença realmente, que é a fisiopatologia. Então, galera, a gente já sabe o que é essa doença, já sabemos quem sofre mais com ela, já sabemos dos autoanticorpos, mas como que ocorre realmente? Galera, a fisiopatologia, ou o que vai acontecer para levar a esse problema, a gente vai encontrar linfócitos que estarão invadindo ou infiltrando nessa tiroide. Esses linfócitos, eles entram nessa tiroide e ao entrar nessa tiroide, eles já começam ali a causar problemas, já começa a destruir células foliculares dessa tiroide que são fundamentais.
e células ali que são produtoras desse hormônio tiroidiano. Então o linfócito, ele tá louco, né? Em vez de defender o organismo, não. Ele ataca a tiroide. Ele vai lá, ó, e destrói ela. Destrói células, causa necrose, causa também fibrose. Então vai ter todo esse processo inflamatório. E esse linfócito faz essa destruição. E para você entender melhor, olha essa imagem. Galera, o que a gente está vendo aqui? É a mesma coisa, se você não é da área da saúde, você caiu aqui de paraquedas, isso daqui é uma tiroide. Mas como assim tiroide? É como se eu pegasse a tiroide, cortasse ela, botasse numa lâmina e olhasse ao microscópio. Beleza? Eu tô olhando no microscópio isso aqui. Isso é tiroide. O normal é assim. A gente vê várias rodinhas, falando de forma simples, que seriam células foliculares. As células foliculares, né, redondinhas, e ao centro está o coloide. O que é coloide? É como se fosse uma reserva de hormônio tiroidiano. É como se fosse bolsas, esses redondinhos, como se fosse bolsas de reserva do hormônio da tiroide, que é o coloide, beleza? Isso é o normal, ó, tá tudo tranquilo, tudo rosadinho ali, né, as células foliculares um pouco mais aproximadas umas das outras, e esse coloide, de certa forma, está abundante aí. Agora, olha o que acontece na tiroidite de Hashimoto, galera. Olha só, o linfócito entra ali e destrói tudo, galera. Olha aí o que a gente está vendo. Você vê que não tem nada a ver com a imagem anterior. O que acontece aí é que ocorreu destruição das células foliculares, perda desse coloide, que a gente vai entender as consequências dessa perda, né? Mas extravasou esse coloide aí, perdeu o coloide, que é a reserva de hormônio tiroidiano. E claramente a gente vê o que? Vários pontinhos roxos. Você tá vendo esses pontinhos roxos aí na tela? Pois é, o que é isso? Linfócito. Eles estão doidos das ideias. Estão lá, ó, causando destruição da tiroide. Então, galera, nessa imagem, essas duas imagens, deixam muito claro o que é essa tiroidite. Uma normal, tudo tranquilo, coloide, as células ali, tudo funcionando. E nessa aqui, os linfócitos, olha lá, cheio de pontinho roxo, que é linfócito, tá destruindo tudo ali. Beleza? Agora, galera, qual linfócito vai levar a esse problema? Simples. O principal linfócito que causa esse problema é o TCD8. Esse TCD8 vai lá, destrói, causa grandes problemas, necrose, inflamação. E com isso ainda, como se não bastasse, ainda vamos ter liberação de citosinas. Citosinas como o interferon gama, que vai ali sobrecarregar mais ainda esse processo inflamatório. Ou seja, são citosinas pró-inflamatórias. Então vai ter mais processo inflamatório. E também a gente vai encontrar o que a gente falou anteriormente, que são os autoanticorpos. Ou seja, como se não bastasse tudo isso, ainda tem os autoanticorpos, que são liberados pelos linfócitos B. Ou seja, esses anticorpos vão estar ali também intensificando essa destruição dessa tiroide. Então, galera, a gente sabe basicamente como ocorre o processo, né, de destruição, ou processo de ocorrência dessa nossa tiroidite de Hashimoto. Agora, qual o quadro clínico? Primeiro, galera, a gente tem que entender aquilo que a gente falou no início. Lembra que eu te falei que existe duas fases, né, bem resumidas, dessa doença, essa enfermidade, que seria o bócio, quando tem aquela tiroide grandona, e depois aquela tiroidite atrófica, ou essa tiroide atrofiada. Bom, de início a gente vai ter um bócio. Por que ocorre esse bócio, galera? Esse bócio, ele ocorre por esse processo inflamatório, então a tiroide vai estar grandona. Agora, depois dessa primeira fase do bócio, a gente vai ter a formação dessa tiroidite atrófica, que vai ser exatamente, como diz a literatura, ali a parte final dessa doença. Ou seja, de tanto essa tiroide sofrer destruições sucessivas ali a longo prazo, ela vai ficar reduzida. Claro, ocorreu grande destruição, já não tem quase nada de célula ali tiroidiana, só tem fibrose ali dentro. A gente vê essa tiroide realmente reduzida, né, devido a todo esse processo inflamatório que ocorreu
com essa tiroidite. Agora, galera, antes da gente entrar a fundo no nosso quadro clínico, eu tenho que explicar para você o processo fisiológico. Por quê? Para a gente poder entender melhor o quadro clínico. Bom, como que é o processo fisiológico? E o que é isso de fisiológico? É como que essa tireoide vai liberar esse hormônio tiroidiano. É simples. Tudo começa no hipotálamo, que é uma parte do nosso sistema nervoso central, né? Lá na nossa porção ali, mestre. O hipotálamo, ele vai liberar um hormônio, o TRH. Esse TRH, ele é liberado pelo hipotálamo e vai em direção à hipófise. Essa hipófise vai liberar outro hormônio, o TRH. Esse TRH liberado pela hipófise vai em direção à nossa tireoide. E na tireoide, esse TSH vai fazer com que libere os hormônios tiroidianos, T3 e T4. Então é basicamente assim que ocorre, esse processo fisiológico para a liberação do hormônio tiroidiano. E não se esquecendo que esse hormônio T3 e T4 que foi liberado, como feedback negativo, ele vai lá nessa hipófise e vai fazer com que ela avise essa hipófise que chega de mandar TSH, ou seja, já liberou muito hormônio tiroidiano, então para de liberar TSH. É como se fosse uma resposta, ó, você já fez seu papel, para de liberar aí TSH, porque não é para produzir mais o hormônio tiroidiano. Então, galera, esse é o processo fisiológico. Vamos entender melhor agora o patológico e o quadro clínico. Bom, galera, agora que a gente já sabe o fisiológico, o normal, a gente vai entender como que ocorre a parte patológica da doença. É simples. O que vai acontecer? A gente já entendeu que o linfócito está destruindo essa tireoide. Tranquilo? Destruiu, tá ali ó, toda hora destruindo a tireoide. E o que vai acontecer? Essa tireoide vai parar de liberar o hormônio tiroidiano. Vai reduzir num primeiro momento esse T3 e T4. Só que o que vai acontecer? O corpo vai sentir a ausência do T3 e T4 e a nossa hipófise, que a gente falou lá no processo fisiológico, vai aumentar a liberação de TSH, o hormônio. Então a hipófise libera mais TSH, que vai atuar sobre a hipófise para ver se ela, ou melhor, sobre a tireoide, essa hipófise libera mais TSH, que atua sobre a tireoide para ver se ela libera algum hormônio. E ela vai liberar T3 e T4 porque existe reservas. Lembra dos coloides? Então, vai liberar mais esses hormônios, porém uma hora ele vai acabar. Beleza? Então guarda aí, no primeiro momento vai faltar o hormônio tiroidiano. A hipófise vai sentir a ausência desse hormônio e vai liberar mais TSH. E esse TSH atua sobre a hipófise e vai liberar muito hormônio, Vai liberar o estoque, a reserva que ali tem e vai aumentar a liberação. Só que uma hora acaba esse estoque, Uma hora vai acabar. E a hora que acabar, vai ter pouco T3 e T4. Não importa se a hipófise está liberando muito TSH. Acabou, não tem mais coloide. E está tendo destruição nessa tireoide. Então o que vai acontecer? Vai faltar hormônio tiroidiano. Então, galera, se falta hormônio da tireoide, agora que já não tem reserva, já não tem mais nada, vai faltar, vai levar a exatamente os sintomas. E quais seriam os sintomas da ausência desse hormônio da tireoide, já que ela está sendo destruída? O que acontece é a pessoa vai ter o quê? Falta de concentração, falta de memória, uma fadiga, um cansaço excessivo, não tem aquela disposição para fazer nada. Vamos ver o metabolismo reduzido desse paciente. A gente vê ali um paciente com constipação, muito tempo que não vai ao banheiro para defecar. A gente vê também nesse paciente, no caso das mulheres, alteração da menstruação. Também vamos ver falta do libido. A gente encontra ainda alterações cardiovasculares, como uma bradicardia. Enfim, até mesmo ganho de peso. São vários os sintomas que vão acontecer nesse paciente pela ausência desse hormônio
tiroidiano, né? Se a tiroide está sendo destruída, está faltando o hormônio da tiroide e vai ocorrer esses sintomas. Agora, galera, vamos ver o diagnóstico. Como que a gente consegue fazer o diagnóstico desse paciente? Galera, como a gente faz o diagnóstico desse paciente? Claro, os sintomas são muito importantes para nos ajudar nesse diagnóstico, mas no laboratório, uma análise mais específica do paciente, a gente pode analisar principalmente o TSH e também a concentração do hormônio tiroidiano no corpo desse paciente. Agora, é importante lembrar que dependendo da fase da doença que esse paciente está passando, vai variar a concentração desses componentes, tanto do TSH, do T3 e T4, como a gente falou anteriormente. Então, galera, na fase inicial que a gente falou, a gente vai ver o TSH elevado. Lembra que a gente falou? A tireoide não está produzindo hormônio. Então, o que vai acontecer? O TSH vai estar elevado, a hipófise está liberando muito TSH. E esse TSH atua sobre a nossa tireoide, fazendo com que essa tireoide libere o estoque que tem ali, a reserva. Porém, essa reserva não é infinita, né? Então, a gente vai ver, num primeiro momento, o TSH elevado e o hormônio T3 e T4, que é o hormônio da tireoide, normal. Por quê? Porque tem reserva ali ainda. Mas, uma hora, essa reserva acaba. Então, num momento mais avançado dessa doença, a gente vai ver o quê? Vamos ver esse TSH elevado, claro, está faltando o hormônio da tireoide. Então o TSH vai estar elevado, porém a tireoide já não está ali conseguindo responder a esse TSH da hipófise. E o que vai acontecer? Vai ter pouco T4. Às vezes o T3 vai estar normal, mas ele vai estar baixo. Por que normal? Porque às vezes ainda tem algum hormôniozinho ali, né? Quase não tendo, mas ainda tem. Então, às vezes pode ter T3, mas ele vai estar baixo também. Por quê? Porque a tireoide está sendo destruída e o seu estoque já está acabando ou já acabou esse coloide. Outra forma de diagnóstico, galera, é exatamente a gente ver se existe a presença dos autoanticorpos. Lembra que a gente falou do autoanticorpo anti-TPO e o anti-tireoglobulina? Então, esses dois anticorpos, se estão ali presentes, são grandes indícios para esse problema de Hashimoto. Então, galera, em 80 a 90% dos casos é quase certeza que a gente tem essa tireoidite de Hashimoto. Então, a presença desses anticorpos pode ser um grande indício para essa enfermidade. Então, a dosagem ou a presença, ver se eles estão ali presentes, sim, pode ser uma das formas de diagnóstico. Agora, galera, a gente falou de tudo, mas qual é o tratamento? Pensa bem, é simples. Se está faltando hormônio da tireoide, eu vou ter que administrar. Eu vou ter que ajudar a repor a falta desse hormônio. Então, a gente vai utilizar fármacos que nos ajudem a repor esse hormônio da tireoide. E, pessoal, para a gente repor esse hormônio, a gente utiliza a levotiroxina. Seria uma forma aí de repor o hormônio tiroidiano. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho, se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve aí no canal, porque de segunda a sexta a gente sempre tem conteúdos novos. Valeu!